O assunto de hoje é uma coisa que poucos fengshuistas falam, muito poucos, tá? Que é sair daquela questão sempre querendo aplicar as técnicas de Feng Shui dentro da nossa casa para o entorno da nossa casa. É disso que nós vamos falar hoje. Meu nome é Poliana Albiero, eu sou uma Feng Shuista, especialista em planejamento e dona de casa assim como vocês. Eu não sei se vocês estão acompanhando, se acompanharam, eu fiquei alguns dias nos Estados Unidos e, como eu disse, eu fui lá em busca do bom Feng Shui. Por quê, Poli? Porque a escola do Chapéu Negro, tá, de Feng Shui, iniciou lá na Califórnia. Tá? Então, o mestre Thomas Lin Yun veio para os Estados Unidos e ali na Califórnia, em Los Angeles, ele fundou a escola, tá, de Feng Shui do Chapéu Negro. Tá? Alguns Feng Shuistas chamam a escola americana. Tá? Mas foi ele que introduziu, gente. Ele introduziu o Feng Shui aqui para nós no Ocidente. Lembrem que, como ele trouxe toda essa questão do Feng Shui, ele também trouxe a questão das tradições, do folclore, tá? E principalmente da religião aonde ele pertencia, tá? Ele pertencia à seita de budismo tântrico tibetano, tá, gente? Então, a gente tem que conseguir separar, tá? Separar muito bem claro quando ele coloca as questões da religião, tá? Do budismo, quando ele coloca as questões de folclore, quando ele coloca as questões de cultura lá da China, porque isso é uma questão de cultura e não tem nada a ver com aplicar técnicas de Feng Shui. Tá? Você não precisa ser budista ou taoísta para aplicar o Feng Shui. Você não precisa fazer todos aqueles rituais que tem dentro do budismo para aplicar as técnicas de Feng Shui. Bom, depois de explicado bem claro isso, tá? Eu quero dizer as primeiras impressões que eu tive, tá, gente? Eu não vou falar das casas americanas, como que elas são, se elas têm um bom Feng Shui ou não têm um bom Feng Shui. Eu vou falar do quê? Da comunidade, dos bairros, de toda aquela organização que eu vi lá. Por quê? Porque desde a década que ele chegou ali na década de 80, é lógico que o Feng Shui foi introduzido dentro da universidade, é uma disciplina opcional para arquitetos e engenheiros que queriam aprender como aplicar o Feng Shui, e a gente percebe, que tem muita coisas, muitas pegadinhas de técnicas de Feng Shui, principalmente quando a gente vê a questão do paisagismo. A gente vê muito a questão do paisagismo, a gente vê sinos da sorte badalando. Nós entramos em alguns centros comerciais, em algumas lojas comerciais, e você se depara com objetos que você sabe que aquele objeto foi colocado ali, tá? Visando uma técnica de Feng Shui. Que uma parede foi pintada de preto na entrada do restaurante, visando o quê? Visando o bom Feng Shui. Então, você, como conhecedor de técnicas de Feng Shui, quando você chega lá, você começa a observar isso. Mas o que eu quero comentar com vocês é o nosso entorno. Tá? Agora vamos trazer nós aqui para o Brasil. No Brasil. Eu não sei se você já viu falar em lei de zoneamento dentro de cidades. O que é essa lei de zoneamento? Tá? Lei de zoneamento, tá? É uma lei onde que dentro da cidade deve ter uma área para a indústria, uma área para o comércio e uma área para as residências. Tá? Isso se chama a lei de zoneamento, aonde começa a ter uma organização dentro da cidade, tá? E é fundamental essa organização, é fundamental, porque você não vai querer ter do lado da tua casa, tá? Da tua residência ali, uma indústria, tá? Onde tem
chaminés, tem aquele entra e sai de veículos, né? Toda aquela movimentação de pessoas. Então, quer dizer, as indústrias devem estar situadas nesta área que é destinada para elas. Não? E como que é feita essa separação? E que eu vi muito claro isso lá. Não? Eles fazem as grandes avenidas, as grandes rodovias, aonde separa esse zoneamento. Então, nós tínhamos lá o zonamento lá bem claro ali do comércio do porto, né? Portuário, não? Separado por grandes avenidas. O aeroporto, todos os aeroportos que eu observei, eles estão separados, tá? Por grandes avenidas. Então, separa essas faixas de terra e se destina à sua finalidade. Mas não é o que acontece. Não? Eu sei que às vezes você compra um terreno, tá? Construiu a tua casa ali, passou 1, 2 décadas, de repente chega uma grande construtora e compra terrenos onde tinha as casas ali e constrói um grande prédio. Tá, e daí alguém vai me perguntar, pô, e daí o que é, tem em construir um grande prédio? Uma grande construção, muito desproporcional à tua casa, tá? Você tem uma casa ali, digamos, uma casa térrea, né? E constrói-se um prédio ali de 5 a sei quantos andares, tá? Digamos já 5 andares. Ela já é muito desproporcional. Esse prédio ali, tá? Segundo o Feng Shui, ele está fazendo uma opressão em cima da tua casa, tá? E eu tenho visto em muitos lugares que não compraram só o terreno do lado, compraram o terreno do lado, o terreno atrás, né? Eu vi uma casa muito bonita. Uma casa muito bonita e conversei esses tempos com a proprietária. Ela me falou que a casa dela não tem valor nenhum, tá? E ela também, o terreno dela não tem mais valor, porque o terreno dela é pequeno para construir um prédio. Se ela soubesse que iam rodear a casa dela com prédios, ela teria vendido o terreno. Ela teria vendido, mas o quê? Não houve o quê? Um zoneamento. Ela disse assim que é uma área residencial, tá? Aí eu conversei com ela, mas você viu se é a área residencial? Dentro dessa área residencial aqui que tá lá na lei de zoneamento, tem uma lei que diz claramente até quantos pavimentos pode ser construído ali. Ela foi atrás e ela viu que não tinha uma lei clara que dizia até quantos pavimentos poderia se construir ali. Então a casa dela hoje não tem valor nenhum, porque é um terreno pequeno para se construir um prédio, e está rodeada de prédios em torno dele. Olha bem, gente, como ela sofre pela desvalorização do imóvel dela, sofreu pela desvalorização do imóvel dela, e porque não existe, quer dizer, não se cumpre uma lei, né, que é a lei de zoneamento. Quando você chega lá, dentro da lei de zoneamento, você vai ter que ter um plano diretor. E dentro desse plano diretor das cidades, lá diz assim, este bairro aqui pode-se construir casas até tantos pavimentos. E isso eu observei muito claro lá nos Estados Unidos, lá na Califórnia, tá? Regiões onde tinha prédios de 4, 5 andares, todos os prédios na mesma altura, gente, tá? Ali era uma região residencial que poderia ter comércio embaixo, tá? Então, o primeiro pavimento pode ser comércio e os demais pavimentos residenciais, tá? E você vê-se uma faixa grande de terra ali, com todos os prédios na mesma altura. Outras regiões já separadas sempre por grandes avenidas aqui, casas, tá? Todas as casas muito bem planejadas, tá? Em centro de terreno, tá? Os terrenos não são tão pequenininhos, não se cola parede com parede ali naquela região, tá? Ali, essa região que estou falando do Vale do Silício, então comporta ali mais de 30 cidades, que vem de São Francisco, né? Vai até perto termina ali abaixo da Baía de São Francisco, ali naqueles tem ali. Então eles chamam de Vale do Silício. Sempre, gente, sempre respeitando a lei, tá? Ali então eram casas,
tá? Casas. Eu vou deixar algumas figuras aqui para vocês observarem. Essas casas, gente, sempre, muito claro, sempre com árvores. Foram construir, não derrubaram as árvores. Eles não derrubaram todas as árvores como nós fazemos aqui no Brasil, né? Vamos fazer um loteamento. Primeira coisa, derruba-se todas as árvores, tira-se todas as árvores, fica aquilo limpo, né? Não tem mais árvore, não tem mais nada. Antigamente não era nem exigido por lei, né, que houvesse algumas cidades que houvesse a pavimentação, luz, água. Às vezes a gente comprava os terrenos, não tinha luz, não tinha água, então ficava anos naquela briga para colocarem luz naquele loteamento para depois eu conseguir construir. Então, hoje, em muitos municípios, já dentro dessa lei de plano diretor, é obrigatório. Fez loteamento, você é obrigatório ter o asfalto, né? O meio-fio, água, luz, para quando você for comprar e for construir, você consiga de imediato construir. Né? Antigamente não, né? E também a metragem, não? Metragem de terrenos. Eu vejo algumas cidades com terrenos muito pequenos, não? Muito pequenos. Não. E quando você, às vezes, é o primeiro a chegar ali e construir, quando você constrói o teu muro ali, o vizinho chega e aproveita o teu muro para encostar a casa dele ali e utilizar o teu muro como parede da casa dele. Então, quer dizer, estas leis, nós temos que rever muito, gente. Como que é aplicada a lei, e isso é o que? É dentro do nosso município. É dentro do nosso município. É dentro da nossa cidade. Por quê? Como aquela senhora que eu falei para vocês lá, que a casa dela e o terreno dela não tem valor nenhum hoje, porque cercou por prédios em volta da casa dela, tá? Ela tem prédio do lado, do outro lado e atrás, tá? A casa dela tá oprimida com prédios ali. Ficou uma grande opressão. Tá? Aí vocês vão dizer assim, tá, existe a grande opressão e ela perdeu dinheiro. Realmente ela perdeu muito dinheiro, porque ela investiu. Ela investiu numa casa onde todo o acabamento da casa dela é um acabamento de primeiro, é uma casa de luxo que não tem valor nenhum, gente. Que não tem valor nenhum. Por quê? Se ela for colocar no mercado, quem que vai comprar aquilo? Você ter janelas olhando para a tua casa o tempo todo, prédios altos, janelas olhando para a tua casa o tempo todo, é uma coisa assim que a gente tem que pensar e a gente tem que analisar. Principalmente se você estiver aí para comprar um terreno, gente. Pesquise, tá? Pesquise muito, né? E a gente tem que fazer essa cobrança. Né? Por quê? Que o meu vizinho vai utilizar o muro que eu fiz para usar de parede da casa dele. Será que isso pode dentro das leis do teu município? Tá? Eu sofro aqui, eu tenho uma situação uma coisa assim bem estranha, porque eu tenho 2 terrenos baldios aqui do lado da minha casa. Não? Tem um ali que faz mais de 15 anos que está ali, que eles iniciaram uma construção, parou, ficou naquelas ruínas, tá? Foram construindo casas ao redor, ali ficou aquele buraco para dentro e raramente vem alguém para limpar o mato. O mato ali tem mais de 2 metros de altura de mato, né? Criando aranha, cobre, tudo mais ali naquele terreno, tá? E você olha aquilo, te diz assim o quê? Uma coisa assim de abandono, de desleixo, né? Por aquelas ruínas ali. É uma energia negativa, tá? Que está do lado da minha casa. O mesmo acontece com esse terreno aqui, tá? O vizinho, tá? Resolveu fechar ali o terreno da casa dele e deixou esse terreno aqui para cima da casa dele abandonado. Lá de vez em quando ele passa um veneno ali para matar o mato, uma coisa que é proibida, né? E sempre o terreno tá sujo. Então quer dizer, entra gente ali, o terreno é aberto, entra gente, não é seguro para minha casa, entra gente. Tem tudo que é tipo de animal vem ali e fica ali. Quer dizer, gente, não é aplicado a lei, porque a lei diz que terrenos baldios têm que ser limpos. Estas questões que a gente tem que se perguntar,
dentro de uma comunidade, porque não adianta eu aplicar o Feng Shui, tá? Na minha casa, somente na minha casa, se eu não for observar o que tem do lado. É aquilo que eu sempre falo. Às vezes, né, a gente fica se perguntando assim, quando a gente vai querer comprar um terreno, uma casa, né? O que cabe no nosso bolso? Mas eu tenho que observar, claro, gente, se naquele lugar é uma área residencial, até quantos pavimentos pode ser construído ali, porque você não vai querer ter do lado da tua casa um prédio de 8, 9, 10 andares fazendo uma grande opressão em cima da tua casa. Né? E aquilo que eu sempre digo, né? Se construir um prédio ali, a tua casa vai ser desvalorizada, não? Porque você tem essa grande opressão, né? A opressão em cima ali, e essa opressão, tá? Desvaloriza. Perde o valor imobiliário da casa, gente. Às vezes o terreno ainda tem valor. O terreno às vezes ainda tem valor. Mas todo aquele dinheiro que você colocou em cima para construir, tá? Que às vezes você não consegue retirar dali, você perdeu. Né? Gente, o Feng Shui, aplicar técnicas de Feng Shui também, é você ter essa noção de que os bairros devem respeitar, tá? Os bairros devem respeitar a lei de zoneamento. Por que aquela região é tão próspera? Porque é claro, é bem claro que há um respeito, quer dizer, respeito não, respeito não, mas sim a aplicação da lei. Quando você tem um lugar onde as residências, né, no máximo 2 pisos, né, tudo muito calmo, não tem barulho, não tem comércio, não tem indústria, e você sabe que ali você está segura porque não vai ser de repente que vai chegar alguém, uma construtora ali, comprar vários terrenos e construir um baita de um prédio de 10, 12 andares, sei lá quantos andares, e oprimir a tua casa, não? E desvalorizar aquilo que você construiu. Gente, por isso que é importante a gente participar, às vezes, não? Quando estão formulando estas leis, não? E para garantir os nossos direitos. Não? Quando você tem uma terra, você tem direito a ter o quê? Essa lei de zoneamento. Outra coisa que eu percebi claramente lá, que todo mundo cuida muito bem dos seus quintais, dos seus jardins. Por quê? Porque se a pessoa não cuidar, ela vai ser multada. Diferente daquela situação que eu falei para vocês. 2 terrenos que eu tenho aqui, tá? Há anos, eu moro aqui, eu tenho esta casa aqui há 11 anos, gente. Eu nunca vi alguém vir aqui e dizer assim, ó, a prefeitura entrou ali, limpou o teu terreno, agora você vai ser multado. 11 anos, gente, eu nunca vi. Tá? E tem lei que garante que os terrenos baldios devem ser limpos pelos seus proprietários. É aplicada a lei? Não é aplicada a lei. Então, eu vejo assim, claro, bem claro que no Brasil existem leis, mas ninguém respeita essa lei. E quando nós moramos numa comunidade aqui, nós queremos que essa comunidade cresça, se fortaleça. É diferente a mentalidade nossa da deles, não? Da nossa e da deles. Por quê? Às vezes a lei é só aplicada para alguns, não? E outros são o quê? Ficam ali, não? Tudo bem se você não aplicar a lei. Tudo bem, não acontece nada com você. É aquilo que eu observei claro lá dentro dos Estados Unidos. Gente, o Feng Shui, aplicar as técnicas de Feng Shui não é somente dentro das nossas casas. Nós temos que ver o nosso entorno. Nós temos que ver a posição geográfica, aonde a nossa casa vai ficar, tá? Outro dia eu vou mostrar para vocês a questão de norte a sul, que também é muito importante. Vou fazer um convite para você. Se você está gostando do nosso canal aqui, se inscreva. Aqui nós falamos muitas coisas sobre Feng Shui, falamos sobre planejamento, nós falamos sobre organização de casa. Eu tenho uma série aqui também falando da reforma que eu estou fazendo, que agora eu dei um tempinho aqui, eu fiz um hiato nessa minha reforma, que eu fiz essa viagem. Teve todo esse tempo aqui que eu parei, mas eu quero logo, logo recomeçar com as minhas reformas. E vou trazer vocês junto comigo, não? Sempre como uma dona de casa, não?
que tem todas as dificuldades do mundo inteiro, não? Tem todas as dificuldades, tá? Mas que a gente vai contornando e vai trazendo um pouquinho, a nossa vida um pouquinho mais leve, não? E principalmente quando a gente aplica as técnicas de Feng Shui, você vai ver que quando você começa a equilibrar as energias dentro da tua casa, que quando você começa a perceber o meio que você está, tá? E que você pode contornar algumas situações, tá? Tudo fica mais fácil para você. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, meu. Muito obrigada.